Olá, seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube, capítulo 20, Obstáculos, do livro Sinal Verde, continuando o nosso estudo dirigido, dessa obra do espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, obra que nos dá lições para que abra-se o sinal verde para a gente ir em frente na nossa caminhada, Esse é o objetivo desse livro. Aliás, não só desse, gente? Qualquer livro que nos dê algum crescimento espiritual, por menor que seja, também serve como um sinal verde, Essa representação do sinal de trânsito, Porque é para a gente seguir em frente, é o sinal aberto. Sinal verde para a evolução espiritual, sinal verde para a esperança, sinal verde para coisas boas que a gente busca, que a gente almeja. Mas, contudo, entretanto, no meio dessa nossa busca existe os ditos obstáculos, Obstáculos que muitas vezes atrapalham a nossa marcha, dificultam a nossa marcha. E para que servem esses obstáculos, hein? Será que é para simplesmente atrapalhar a nossa marcha, para nos atrasar, para nós não evoluirmos espiritualmente? O que seriam esses obstáculos? Então vamos ver aqui agora no capítulo 20 o que André Luiz tem a nos dizer sobre isso. Então vamos lá. Diante dos obstáculos, fazemos o melhor... fiquei tão empolgado que li errado. Diante dos obstáculos, fazer o melhor é seguir para frente. Ou seja, não podemos permitir que os obstáculos parem a nossa caminhada, parem a nossa marcha, Porque muitas vezes a gente para diante dos obstáculos e ficamos muito tempo parados, estagnados. E André Luiz diz que é melhor seguir em frente, Mas como seguir em frente, Se muitas vezes o obstáculo nos impede, Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Continuando aqui. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. É farpa trocada. A gente desaponta as pessoas, a gente decepciona, Muitas vezes pessoas queridas, pessoas amadas do nosso coração, a gente decepciona. E também somos decepcionados por eles. Eles também nos decepcionam, E fica essa troca de decepções assim, maravilhosa, Muitas vezes, Assim, como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias, É uma característica de nós, seres humanos. Termos ideias diferentes, termos formas de pensar e de agir diferentes. Isso em muitas situações não se torna um problema não, muito pelo contrário. Há situações que essas diferenças somam. Se soubermos trabalhar bem essas diferenças, e se essas diferenças forem, mesmo que sejam coisas diferentes, mas sejam úteis, sejam boas, elas só têm a agregar, Eu tenho algo em mim que é bom, é útil, o outro tem algo nele que é bom, que é útil, é diferente do meu, mas também é bom e útil. Se tivermos maturidade, nós agregamos, Mas muitas vezes a gente é imaturo, queremos só o que prevaleça o que a gente pensa, quer que as coisas só sejam feitas do jeito que a gente quer, Somos muito voluntariosos, Mas é complicado, tem que saber administrar isso, Porque, como diz André Luiz, nem todos conseguem partilhar das mesmas ideias. Continuando. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Então, essas coisas negativas diante da diferença de gritar, explodir, ou mesmo a gente pode não ter raiva, mas pode desanimar, perder a vontade, também não. Trabalhar é melhor do que isso tudo aí, continuar firme no nosso labor, Quando falo nosso labor, não estou falando só dos labores profissionais não, porque foi esse dos capítulos anteriores, mas toda ocupação útil é trabalho. Então, falando, André Luiz aqui se refere ao trabalho
da nossa evolução espiritual, né? O nosso trabalho de crescimento espiritual. Esse é que tem que continuar adiante. Depois de um problema, aguardar outros. Olha, isso chega a dar um arrepio na espinha, porque uma vez teve um mentor espiritual de uma mediúnica que eu frequentei, e que ele disse: quando se resolve um problema, aparece outro. Aí, nossa senhora, sabe? Isso dá um... Para mentes imaturas como a minha, isso deu um certo desespero até. Mas para a mente que é madura, sabe que está aqui encarnado para resolver problemas, porque são problemas que foram construídos lá no passado, né? Sabe que isso é normal e procura se equilibrar, se ajustar para encarar os problemas que aparecem. Então, para a pessoa ajustada, equilibrada, esse tipo de fala não é amedrontadora, não, né? Então, aprender, né, a lidar com isso. Porque viver é também lidar com problemas. Não vou dizer que é só problema, né? Mas é também saber lidar e administrar problemas. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Porque errar, gente, e fracassar faz parte, né? Faz parte do aprendizado. O ruim é a gente se manter no erro. O ruim é a gente se manter no fracasso. Não fazer nada para sair disso. Isso é que é o ruim, né? Nós devemos o quê? Aprender para superar o erro e o fracasso. O que é o Espiritismo, gente? O Espiritismo, eu sempre digo, o Espiritismo, acima de tudo, é um conhecimento, né? É um conhecimento com aspectos filosóficos, científicos, com consequências morais, aspectos religiosos, tudo bem. Mas é um conhecimento, a gente tem que saber usar esse conhecimento em prol de nós mesmos, né? É uma ferramenta, mas se a gente não souber usar, não adianta nada, né? É uma coisa rica, né? É um conhecimento superior, mas nós devemos saber utilizar bem esse conhecimento ao nosso favor e ao favor das pessoas que nos rodeiam, né? Pelo princípio da fraternidade, né? Então é isso. Então esse conhecimento nos ajuda a sair do erro, e muito, se nós soubermos usá-lo. Nos ajuda muito a sair dos erros. Não digo nem do erro, dos erros, né? Dos diversos erros, né? Toda realização é feita pouco a pouco, né? Ou seja, a evolução não dá saltos, a não ser em algumas situações especiais, né? Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Ou seja, não adianta nada esbravejar quando acontece algo ruim. O jeito é, quando passar, rearrumar a nossa vida, como podemos dizer entre aspas, rearrumar a nossa casa, né? E seguir em frente, né? E estar precavido para que não nos deixemos passar de novo por esse mesmo problema. Ou se tivermos que passar, não tivermos como escapar, passarmos de uma forma mais equilibrada, nos afetar menos, né? Ou não nos afetar, quem sabe, né? Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Isso aí é natural, né? Quem viu o filme, por exemplo, de Divaldo Franco, viu, né? Aquele obsessor ali, Marcos Veras, né? O ator, em cima dele, né? Para desviá-lo. Chico Xavier também, né? Se uma grande alma como Chico Xavier, né, um grande trabalhador espírita, teve arremetidas do mal, que dirá nós? Não? Então vamos aprender a realmente nos desviar da arremetida do mal. Ou seja, como é que a gente desvia a nossa mente das arremetidas do mal? Cultivando o bem. Não é correndo do mal, não adianta correr. É cultivando o bem, o mal não vai achar espaço, né? É isso? E se tratando, por exemplo, da obsessão espiritual, né? A influência dos maus espíritos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de prece para afastar maus espíritos, né? No capítulo de coletâneas de preces espíritas. Allan Kardec fala do mesmo jeito que a gente limpa o corpo para afastar a bicheira, né? Afastar as moscas,
nós também devemos limpar a nossa mente, limpar o nosso espírito. Naturalmente, os espíritos maus se afastam, né? Então, para que o mal não nos chegue, a gente tem que cultivar o bem, né? E essa é a maior dificuldade nossa. Não fazer o mal não é tão difícil. O mais difícil é praticar o bem, né? Aí é que está o grande dilema. Porque não fazer o mal, basta que você fique na inércia, você não pratica o mal. Pode ser, é mais fácil ou menos difícil. Mas praticar o bem, esse sim, exige uma atitude, né? E essa atitude é mais difícil. Mas é ela que nos impulsiona para frente, para cima, na nossa evolução espiritual. Essa atitude é que é o maior sinal verde. É o maior sinal verde, né? É a prática do bem. E o último parágrafo: plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Ou seja, devemos praticar o bem o máximo possível na medida das nossas condições, né? Por meios lícitos, claro, né? Por meios honestos. E a gente não pode fazer mais do que a gente pode, né, gente? Então, tudo que tiver ao nosso alcance, né, à medida das nossas condições, a gente fazer o melhor possível, praticar o bem, né, e deixar tudo ao seu tempo, né? Porque às vezes a gente pratica um bem aqui e a gente não vê o resultado, porque não é o tempo ainda de ver o resultado, né? Quando se planta uma árvore, demora até a árvore crescer e dar frutos, né? Então, algumas práticas do bem você já vê resultados instantâneos, outras não. Requer o tempo, né? Então, se Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus, né? Aquilo que não está ao nosso poder, a gente entrega a Deus, ok? Mas a gente vai, sempre faz o melhor possível dentro das possibilidades de cada um. E assim encerramos mais um capítulo do livro Sinal Verde, ok? Então, há mais uma lição, né? Mais uma lição, mais um sinal verde pra gente. Ok, gente? Então, a todos aí que chegaram aqui ao final, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.